que é prisioneiro do seu próprio coração, se perde em labirintos e não acha direção. Procura pela luz, encontra só escuridão. Cercado por paredes, se entrega à situação. Final do labirinto, em Deus vai descansar. Pai do Senhor para toda a igreja, amém? Pegar o livro de novo aqui. Quem crê no poder da oração? Quem teve muitas bênçãos esse ano? Faz assim. Foi poucos, hein? Não? Faltou bênção, hein? Seja sincero. Aquilo que você viu. Porque o que você não viu, olha, tremendo. Deus faz quando você está dormindo. Ele disse que, olha, a prosperidade, a cura, a bênção, ele dá. Quando você dorme, ele dá ali. Aquelas que você viu, as bênçãos que você enxergou, que você viu e falou, olha, esse foi Deus que me deu. Quem recebeu? Começamos um novo ano e a gente tem milhões de pensamentos. Como é que vai ser? O que nós vamos fazer? Nós temos muitas perguntas. Relembramos um pouco desse ano que passou. Tivemos algumas perdas. Eu não tenho muito o que reclamar, não. Graças a Deus. Esse ano foi um ano de paz para minha casa. Um ano de muito trabalho, mas graças a Deus, com muita saúde. Eu não tenho. Eu só tenho que dar glórias a Deus. Minha família está aí. Né? Está completa, não se perdeu ninguém, né? A maioria crê no Senhor Jesus, que é uma das coisas mais importantes. A gente, quando vem para pregar, né, a gente já passa uma semana assim, orando a Deus e pedindo, Senhor, fala para a tua igreja, usa o teu filho como um canal de bênção para a tua igreja. Além das perguntas que a gente faz a nós mesmos, nós fazemos promessas para nós mesmos. Não faz? Olha as promessas, de repente. Eu acho que... Olha, eu escuto muito isso. Em janeiro eu entro para a academia para perder os quilos. Já escutou isso? Em janeiro eu estou entrando para a academia para perder os quilos. É janeiro. Às vezes ainda está lá em julho. Olha, em janeiro do ano que vem eu estou entrando aí para perder os quilos. Em janeiro, olha, vou me dedicar totalmente à obra do Senhor. Vou pegar um trem, um ônibus. Não? Mas aí vem as perguntas. Será que eu vou estar no mesmo emprego? Será que eu vou estar ganhando mais ou ganhando menos?
Ai, mas tem a crise. Ah, mas tem a Dilma. Quem tem coragem? Olha, só quem tem coragem. Fala assim comigo. Fala assim comigo. O meu dinheiro. O meu dinheiro. Fala assim, o meu salário. Meu salário. Não depende da Dilma. Não depende da Dilma. Depende do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. E se você for esperar pelo homem, olha, eu vou te cortar. Tá vendo? A nossa vida não depende de político. A nossa vida depende de Jesus. Só de Jesus. Vamos abrir a Bíblia aí. Mateus, capítulo 13. Mateus capítulo 13. Deixa eu ver aqui. Isso. Mateus capítulo 13. Vamos ver assim com o primeiro mesmo. Todos aí? Amém? Olha só, Mateus 13, capítulo 13, versículo 1. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira do mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca. Logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em terra boa, em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Interessante aqui esse texto. Eu digo infelizmente, mas eu acho que Deus diz felizmente, porque tudo é do Espírito, né? Tudo é de Deus. Infelizmente, entre todas as igrejas, que é o corpo de Cristo, nós vamos ver pessoas que elas vão vir para a igreja, vão sentar nesse banco, vão ouvir a palavra, mas ela não vai ter crescimento espiritual. O crescimento dela só vai... Jesus falou, olha, umas pessoas, elas vão a 30, mas tem pessoas que vão a 60, e tem outras que vão a 90. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que essa semente, que é a palavra de Deus, ela é plantada, ela é jogada. Eu estou jogando essa semente. Mas nós não sabemos quem. Ele sabe. Que só vai receber a 30. Que vai sair por aquela porta e vai esquecer tudo que ouviu. Outras vão receber a 60. Elas vão ter um crescimento a 60, mais do que 30. Ela não vai esquecer na saída da porta. Ela vai esquecer quando ela chegar no trabalho dela. Ou quando chegar em casa, que vê um bicho pegando e começar
a ficar nervosa e soltar o bicho e xingar e coisa e tal, como se não tivesse vindo à igreja. Como se não tivesse ouvido a palavra. Outras vão a 90. Essas pessoas, de 90, vão olhar para uma ferida no corpo e vão falar assim, em nome de Jesus, que vai secar agora. E aquela ferida vai secar. É muito importante você entender isso. Começa a prestar atenção nisso. Essa palavra, eu declaro em nome do Senhor Jesus, que ela há de edificar essa igreja. Porque eu orei para isso, eu tenho certeza que o Senhor está de ouvidos inclinados e ouve a nossa oração. E a nossa igreja, ela precisa crescer. Eu faço parte dessa igreja. Eu sou a igreja. Eu também preciso crescer junto com vocês. Então a gente tem que crescer juntos. Para crescermos juntos, temos que, em primeiro lugar, olha, prestar atenção na palavra, presta atenção no que você está ouvindo. Prestar muita atenção no que a gente está ouvindo. Esse ano que passou, você lembra-se quantos louvores você cantou aqui para o Senhor? Olha, foram muitos. Desde janeiro. Muitos louvores. Quantas orações você participou? Quantas orações você ouviu? Quantas orações você fez nesse ano todo? Esse ano de 2015, presta bem atenção. Quantas mensagens você ouviu nessa igreja? Olha, se a gente for, eu não sou muito bom de conta não, mas vamos botar aí, vamos colocar aí 150 mensagens nesse ano todo. Tem culto jovem, teve culto de família, domingo, né? A nossa igreja tem poucos cultos, teve cultos de café da manhã, do café. Vamos botar aí 150 mensagens. Olha, 150 mensagens. Dessas 150 mensagens, eu tenho certeza que muita gente, quando saiu daqui, exercitou isso e aconteceu alguma coisa, eu tenho certeza disso. Não é possível que 150 mensagens em um ano, você prestando atenção, ligado com Deus, não aconteceu nada? Não é possível. Eu não creio. Aconteceu alguma coisa. Se você não viu, então feche os seus olhos, volta um pouquinho, traz a memória aquilo que dá esperança, que o Espírito vai te relembrar, tem alguma coisa aconteceu. Alguma coisa em alguma mensagem, ou pregada por mim, ou pregada pela minha esposa, ou pregada pelo pastor, ou pregada pela Isabel, ou pregada pela irmã que subiu aqui, nesse púlpito, pelo Tiago, alguém pregou uma mensagem aqui, certo? Isso penetrou no teu coração, e eu tenho certeza que uma dessas 150 mensagens você passou para alguém, falou com alguém, nem que fosse um pedacinho. Amém? Amém. Quantas vezes, presta bem atenção, quantas vezes o Senhor Jesus puxou a tua orelha aqui nessa igreja, nesse ano passado? Eu já recebi puxão de ouro. Acho que os dois puxou de orelha esse ano. A palavra de Deus. Quantas vezes? Só que a gente tem uma tendência nossa, sabe o que é? Não, isso aí não é para mim, deve ser pro meu irmão do lado aí. Deus está chamando a atenção dele, porque eu sou bonzinho. Eu não faço nada de errado. Deve ser pro meu irmão. A gente sempre pensa assim, né? Quando for perguntar, Adão, Deus perguntou, Adão, quem foi que te fez isso? Te deu esse abacaxi para tu comer? Ele falou, foi ela, a mulher que só te deu. É muito fácil apontar, né? É mais fácil. Então, eu tenho certeza que muitas vezes aqui Deus já deu um puxãozinho de orelha. Esse nosso Deus é amor. Deu um puxãozinho de orelha, mas você não deve ter notado, ou então olhou assim e daí é para mim.
Cuidado aí, irmão. Cuidado aí, irmão. Está em pecado, hein? Cuidado. Né? Se está sorrindo muito, né? Olha aí, irmão. Olha, quem está de pé, cuida para não cair, para que não caia, está rindo muito. Se está chorando, meu irmão, está chorando por quê? A vida é tão boa. Sempre tem. Hã? Às vezes a gente vê pessoas. É que eu trabalho na rua e eu vejo muito isso. Às vezes a gente vê pessoas que preferem viver de aparência, sinceramente, preferem viver de aparência do que ter uma transformação do Senhor Jesus na sua vida. É verdade isso. É certo? Prefere viver de aparência. Não, que coisa. Se Jesus me transforma, caramba, como é que eu vou fazer? Poxa, eu vou ter que disfarçar isso aqui, eu vou ter que andar pelos cantos, eu vou ter... Caramba, como é que eu vou fazer? Eu vou dizer que sou cristão? Eu vou ter que andar com uma Bíbliazinha bem pequenininha dentro do bolso, enrolada num saco plástico, para ninguém notar. Como é que eu... Prefere viver de aparência? Não, tô bem. Lá na família uma desgraça, briga para todo lado, palavrão que não acaba mais, tudo estourando lá, o inferno pegando fogo lá e... Não, está tranquilo aqui. Por quê? Porque não quis, não prefere não ter uma transformação do Senhor Jesus na sua vida, prefere não receber. Vem e ouve quando aquilo é para ela, e ela está sentindo o que é para ela disfarça, sai mais cedo da igreja, vai embora, nunca mais volta. Isso acontece tanto. Quantas vezes, né, gente? Esse ano mesmo que passou, sem querer, talvez sem querer, nós mesmos. Porque a única pessoa que pode impedir a bênção do Senhor, está lá no brasileiro. A única pessoa que pode impedir aquela bênção de vir a tua vida é você mesmo. O profeta da tua vida é você. Ei, o profeta da tua vida é você. Quer saber o que vai acontecer amanhã? Planta hoje. Não está gostando do que está ouvindo? Muda o que você está falando. Você não vale nada. O que está vindo para mim? É um eco. A nossa vida é um eco. O que você faz, aquilo volta. Não tem como. Plantou, colheu. Isso aí é a vida. É o que Deus deixou. Está aqui. Plantou, colheu. Sem vergonha. Olha o que você escuta. Bonitinho. Já plantou alface? Nasceu a pólvora? Não pode. Não tem como. Plantou alface? Vai nascer alface. Olha, eu vou dar um conselhinho pequeno. Conselho fosse bom, você estava perdido. Eu vou dar um conselho para 2016. Quem quer para assim? Em primeiro lugar, você tem que se sentir, sabe como? 2016, entramos, opa! Você tem que se, em primeiro lugar, você tem que se sentir convocada por Jesus Cristo. Como é que é isso? Vamos estudar. Vamos lá. João, capítulo 21. João, capítulo 21. João capítulo 21, versículo 1. Todos aí? Posso ler? Vamos lá, hein? João capítulo 21, versículo 1. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberiade. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé,
chamado Dídimo, Natanael, que era de Canaã da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Olha, eu quero que você pule daí desse capítulo, do versículo 2, do versículo 14. Amém? E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de sua ressurreição, de ser ressuscitado dentre os mortos. Guarda isso aí na tua mente. Já era a terceira vez que Jesus estava aparecendo aos discípulos depois de ter ressuscitado. Ele foi ressuscitado e ele apareceu a primeira vez a Tomé, depois apareceu a segunda vez no caminho de Emaús e agora aparece a terceira vez. Vamos lá. Continuando embaixo, no 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro. Ou seja, Jesus, presta atenção, segura um pouquinho. Jesus chegou na beira da praia e estava lá Pedro e mais alguns discípulos pescando. Presta bem atenção. Repete comigo assim, olha, para você não esquecer. Jesus Cristo tinha sido crucificado. Diga, Jesus Cristo ressuscitou. Veja bem, ele tinha sido crucificado, agora ele ressuscitou e estava na beira da praia. Presta bem o que estava acontecendo. Presta bem atenção no que estava acontecendo. Depois de terem comido, perguntou Jesus. Jesus, gente, presta bem atenção. Depois de terem comido, Jesus estava ressuscitado. Como é que ele comeu? Vamos continuar lendo. Perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que esses outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse: então apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: então pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus pergunta a Pedro: olha, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: então apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu se vestia a ti mesmo e andava por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás tuas mãos e outro te vestirá e te levará para onde não queres. 19. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou: segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual, na ceia, diga assim, na Santa Ceia, na ceia, se reclinava sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que o tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Presta bem atenção, gente, nesse texto que a gente leu aí. Veja bem, Jesus
estava dando, bem claro, está bem claro aí, que Jesus estava dando uma outra chance a Pedro. Porque quem traiu Jesus? Foi Pedro. Quem foi que na hora que Jesus mais precisou dele, ele disse, eu nem conheço esse homem não. Gente, pelo amor de Deus. A primeira vez ele falou, não conheço. A segunda vez ele praguejou Jesus. A terceira vez uma criada viu ele sentado perto de uma fogueira, falou, esse homem aí estava com Jesus, esse homem. Ele falou, eu não, que isso, nem conheço. E foi quando o galo cantou. Veja bem, agora Jesus morre, ressuscita e volta lá na praia onde estava Pedro. Jesus podia estar revoltado ali, não é? Fala a verdade. O cara que traiu, fez ele morrer, que era o maior amigo dele, disse que não conhecia, que aquele homem que nunca viu uma gordo. Quantas vezes nós já temos traído Jesus? Talvez você diga, eu nunca. Talvez você não traia, talvez eu não traia com o pensamento, mas às vezes no comportamento tem hora que a gente para. Porque aquilo foi uma fraqueza de Pedro. Pedro, ele era tão abençoado que a sombra dele, as pessoas botavam, aonde ele ia passar, as pessoas botavam as roupas dos doentes, e aquelas pessoas, todas aquelas roupas, eram curadas, aonde elas estivessem. Mas chegou uma hora que Jesus falou para Pedro assim, afasta de mim, Satanás. É por isso que muita gente fala assim, mas eu leio a Bíblia e não entendo. Eu leio a Bíblia e não entendo. Diga assim, grita por um. Como é que eu faço para chegar aos 60? Tiago disse que se você não tem, pede a Deus que Ele dá. O que ele quer dizer com isso? Se você não está com essa função de entendimento, pede ao Senhor. Bota seu joelhinho lá no chão e pede, essa é a tua vontade, porque Deus se alegra quando você tem vontade de conhecer a palavra dele, em conhecer ele. Olha, eu acho que eu ficaria muito triste se meu filho não quisesse me conhecer. Mas eu fico muito feliz se meu filho quer me conhecer. Eu sou o pai. Mas o meu pai não prestava. Mas ele quer me conhecer, isso me deixa feliz. Imagina Deus. Deus deixa uma palavra dessa que, olha, está rodando aí milhares e milhares de anos. Vem escrito numa pedra, depois numa tábua, depois num coqueiro, numa palha de milho, e está escrito, e vamos lendo, e vai correndo. Os anabatistas pegaram as Bíblias, não podiam ler, eles rasgavam de folha em folha e entravam por dentro da cidade, dentro das cavernas, levavam uma folha só dessa, passava com uma multidão, aquela folha, aquela única folha, e as pessoas passavam uma para outra. Daqui a pouco vinha a segunda, daqui a um ano, 2 anos, sei lá quantos anos, vinha a segunda folha, porque não podia, mas as pessoas tinham o prazer de pegar uma folha, olha, degustar, comer aquela palavra, caramba, e através daquela folha, de uma folha, o milagre acontecia. Nós temos uma biblioteca inteira de Gênesis e Apocalipse. O que Jesus estava tentando fazer com Pedro? Olha, Jesus estava tentando restaurar a vida de Pedro.
ali na beira daquele mar, depois de ser traído, depois de ser... Jesus vem, poderia falar: Pedro, qual o seu projeto para 2016? Pedro, o que você quer fazer agora? Porque você me largou, não está mais comigo. O que você vai fazer agora? Um dia Jesus chega e faz um culto. Vocês sabiam que Jesus fez um culto na beira do mar? Jesus chega e quando vai, pede: você não tem um peixinho aí não, pai? Aí o pessoal do bar fala assim: pô, não conseguimos pegar um peixe. Né? Vem cá, vou fazer um culto para você, vou pregar a palavra. Aí todo mundo vem, ele prega a palavra, fala bem assim: vai lá, agora lança a rede do lado direito, vocês vão pegar. Aí depois do culto eles vão lá, joga, a rede vem cheia de peixe. Diga assim: depois do culto, vai ter milagre na minha vida. Eu espero. Eu declaro em nome de Jesus. Depois do culto, porque foi, ele lá e pregou a palavra dele. Aqui nós estamos pegando a palavra dele. Foi depois daquele culto, a rede encheu. A rede estava vazia. Ei, quem está de rede vazia, depois do culto vai estar? Eu creio. Diga assim: recebo. Porque é a palavra de Deus. Ela não muda. É uma palavra viva. A palavra de Deus é viva. Havia olha só, Jesus, diga assim: Jesus é amor. Olha, Jesus é tanto amor, é tanta misericórdia, que, poxa, um homem que traiu ele, um homem que fez o que Pedro fez. Olha, Pedro era ruim, gente? Difícil pergunta. Pedro era ruim? Não, Pedro era ótimo. Olha, Pedro, quando viu um soldado vir para segurar Jesus, arrancou a orelha do soldado. Não vai segurar meu mestre, não. Arrancou a orelha dele. Aí Jesus foi lá e restaurou a orelha do soldado. Restaurando a orelha do soldado, ele também estava restaurando a vida de Pedro. Pedro não era ruim. Pedro amava o Senhor. Mas há uma fraqueza do ser humano que ele só consegue ver do lado de fora. Olha, se uma pessoa entra... Gente, é muito sério isso. Uma pessoa entra aqui numa cadeira de rodas, toda aleijada, e ela sai daqui, a mesma cadeira de roda, toda aleijada. Você não viu milagre nenhum, você não vai bater palma. Mas se essa pessoa entra aqui na cadeira de roda e sai carregando essa cadeira de roda para o braço, você vai... é o máximo, é o máximo. Agora eu vou falar para cada um de vocês. Se você entrou aqui, olha, presta bem atenção. Se você entrou aqui e Jesus fez a cura por dentro na tua mente, tudo mudou, você é uma outra pessoa, isso sim. Sabe por quê? Isso é um espírito. Aquilo lá é por fora, você tem que ter Jesus é por dentro. A revolução que se faz na mente, por isso que muitas vezes ele falou assim: olha, o teu pecado está perdoado, pode ir. Aí as pessoas, poxa, mas Jesus, só isso? Caramba, ele estava fazendo um trabalho espiritual por dentro, onde transformação acontece. E aonde muda de verdade, porque a mudança ela tem que ser de dentro para fora, e não de fora para dentro. Não vai adiantar você botar uma roupinha de crente. Eu vou botar uma roupinha de crente, vou botar um chapeuzinho de crente, eu vou botar... Eu tive até passando na feirinha e olhei aquelas lojas. Eu tive vontade de botar uma grife de crente, só uma grife, só de crente, de roupa de crente. Porque todo mundo pensa que é essas roupas que usam aqui mesmo, a azulzinha, com aquele chapeuzinho, né? O coquinho. Poxa, é muito bonito o coquinho, a roupinha, mas caramba, não é aquilo que Jesus mandou fazer. A salvação é pela graça, não pela roupa. É claro que, poxa, você não vai ver uma irmã andando ali com
as polpinhas de fora, que, poxa, não pega legal. Por que não pega legal? Porque o outro irmão, o irmão, é porque não é nem Deus. Eu te digo que não é nem Deus. Jesus morreu pelado.